Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa com foco no Enem. Hoje nós vamos dar aquele pulo de gato, porque nós vínhamos fazendo muitas questões do conceito eletricidade, certo? E agora a gente vai tentar aí dar uma equilibrada no conjunto de conteúdos, né? No conjunto de questões, para que a gente possa ir abordando também outros assuntos, certo? Então nós vamos fazer hoje a questão de número 103 da página 6 da nossa lista, certo? Vamos diretamente para a questão? A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida, certo? Primeiro ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 gramas, certo? Em seguida utilizou uma proveta graduada em mililitro com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1 grama por mililitros. Tudo bem? Então aqui nós temos a imagem das provetas, né? Uma contendo água e a outra contendo água mais a amostra, que é um corpo sólido. Tudo bem? A densidade da amostra obtida em gramas por mililitros é mais próxima de... Então você tem letra A 0,36, letra B 0,56, letra C 0,62, letra D 0,79 e letra E 2,78, certo? Então veja pessoal, uma das coisas que nós temos que destacar é o seguinte, que 1 mililitros equivale a quanto? 1 centímetro cúbico, certo? Isso aqui é uma transformação que pode acontecer por volume dos materiais, certo? E o volume, ele é uma grandeza que está associado à dimensão dos materiais, certo? O volume não está associado ao tipo de material. Isso acarreta em que, pessoal? Por exemplo, eu posso pensar que eu tenho 1 litro de óleo, mas 1 litro de óleo é igual a 1 litro de água? Sim ou não? Eu posso dizer que sim. Por quê? Porque volume está relacionado com a dimensão, certo? Se eu preencher uma proveta, por exemplo, eu vou preencher ali 100 mililitros de água e preencher a outra proveta com as mesmas características, 100 mililitros de óleo, eu vou ter o mesmo volume, tanto para uma quanto para outra, porque independe do material, certo? É que nem quando você vai lá para a feira, né? Você vai para a feira e comprar, por exemplo, 1 litro de farinha. Então, o que o feirante faz? Ele pega ali uma lata de óleo, mais ou menos, tem 1 litro, né? E pega uma lata de óleo, enche de farinha e coloca, né, num plásticozinho, numa sacolazinha e te vende, certo? Não sei se você está habituado a ir para feira, mas a gente vê muito isso acontecer, né? Feirante vendendo 1 litro de farinha, 1 litro de tapioca, 1 litro de camarão. Só que o camarão, existe alguns espaços vazios ali a considerar, né? Mas 1 litro de farinha, 1 litro de tapioca você pode sim considerar, tudo bem? Então, esse tipo de transformação é essencial que você saiba fazer, tá? Que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então por isso que a questão, ela te dá o que? A densidade da água. Vou colocar como mita, 1 grama por mililitro. Habitualmente nós temos que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, tudo bem? Mas pessoal, nessa questão eu garanto a você que não vai necessitar trabalhar com a densidade da água, certo? Por quê? Porque a questão ela te pede a densidade da amostra, e a amostra ela é um corpo sólido, tudo bem? Então veja, o que foi medido aí na questão foi que a massa equivale a quanto? 27,8 gramas, certo? Deixa eu só confirmar aqui, 27,8 gramas, exatamente, certo? E em uma proveta eu enchi de água e ela detectou o que? Vamos pensar que eu enchi aqui, de acordo com o que está aqui nas figuras,
foi exatamente quanto? 35 mililitros de água, certo? Aqui 35 mililitros de água, tudo bem? E na outra situação a mesma, aproveita com a mesma quantidade de água, certo? Mais o corpo sólido ou a amostra, como assim diz a questão, certo? Foi registrado aqui na proveta o que? Uma quantidade exatamente quanto, pessoal? De 45 mililitros de água, certo? Mililitros de volume, né? 45 mililitros de volume, tudo bem? Então veja, eu tenho uma situação em que eu só tenho água e a outra situação eu tenho a mesma quantidade de água mais a amostra. Então essa quantidade de volume que aumentou é exatamente o volume da minha amostra, certo? É exatamente o volume da minha amostra. A gente faz muito isso para calcular a densidade de um corpo estranho qualquer, porque a gente não sabe exatamente o volume, né? Como medir, por exemplo, o volume de um corpo que não tem uma geometria totalmente, como é que pode dizer, geometria totalmente conhecida, né? Como um cubo, um cilindro, uma esfera, certo? Então ele pode ter uma geometria totalmente desordenada ali. Então, para calcular exatamente o volume desse corpo, a gente faz experiências como essa aqui, tudo bem? Então, nesse caso aqui, o volume do corpo equivale a quanto? Equivale a essa diferença, né? Equivale a 10 mililitros, tudo bem? Como a densidade, principalmente a densidade específica, né, dos materiais equivale a massa sobre o volume, então a densidade desse corpo vai ser o que? A massa, que foi calculada exatamente 27,8 gramas sobre o volume, que é exatamente quanto? 10 mililitros, tudo bem? Então eu tenho uma resposta exatamente o que? A densidade equivale a 2,78 gramas por mililitros, tudo bem? Então a resposta para essa questão é exatamente a letra E de elefante, tudo bem? Então pessoal, espero que você tenha recordado aí alguns conceitos sobre volume, densidade, massa, tudo bem? E que o volume está muito bem relacionado com a dimensão e não com o tipo de material, certo? Sempre lembrar dos exemplos que eu passei para você, para que você possa de fato resolver qualquer tipo de questão que envolva volume, densidade, massa. Certinho, pessoal? Espero ter ajudado você. Se eu ajudei você, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui você vai ter uma preparação forte para o Enem. Pode ter certeza disso. Obrigado por mais essa sua companhia.